Gente, as vacinas são seguras. É isso que todo o consenso científico, todos os experimentos, todos os estudos têm mostrado. Mentira! Se realmente há alguma dúvida quanto a vacinas, por que não publicam? Por que não fazem estudos sérios, em vez de simplesmente ficar no nível do grande público, que não tem? Infelizmente, eu não tenho, por exemplo, conhecimento para avaliar todos os estudos feitos acerca de vacinas. E nenhum leigo tem. Isso é uma questão de especialistas. 2 hours later. A vacina traz um risco muito menor disso do que a própria Covid. Então, ao vacinar um adolescente, ele está mais protegido contra esses riscos do que se tivesse não vacinado e pegasse a Covid. O debate, de fato, está muito turvado e os especialistas e a ciência não estão tendo liberdade para fazer as perguntas certas e incômodas, né? Porque muitos estão agindo como lobistas de vacina. Nos Estados Unidos morreram em 18 meses de pandemia 650 mil pessoas, arredondando. Sabe quantas abaixo de 18 anos de idade? 400. Arredondando também. 400 pessoas. A chance de alguém ir a óbito abaixo de 18 anos de idade por conta do Covid é 0,000 alguma coisa. E estão fazendo um alarde para vender vacina que foi feita e produzida em tempo recorde, não tem os estudos devidos publicados em crianças. Isso parece coisa de lobista, né? E aí começam a aumentar casos de miocardite, infarte, trombose em adolescentes, em jovens, mas temos que nos calar sobre isso, porque senão vai causar a má impressão em relação a vacinas em geral, o que é também uma comparação esdrúxula. Ninguém está questionando vacina de poliomielite, de cachumba, de nada disso. Estamos falando de uma doença que é nova e vacinas que foram surgindo ao longo desse mesmo período em tempo recorde, sem precedentes. É disso que se trata. Mas, de novo, parece que tem uma turma que é lobista de vacina e não gosta das perguntas, está interditando o debate. O Washington Post, um jornal de esquerda, controlado pelo Jeff Bezos da Amazon, tem uma coluna hoje falando sobre imunidade natural e questionando se os policymakers, aqueles que tomam as decisões, não vão falar com sinceridade ao público que uma pessoa que já contraiu o Covid pode ter uma imunidade muito maior do que aquele que tomou a vacina. Aliás, estudos israelenses científicos mostraram exatamente isso. Por que não pode falar sobre isso? Por que todos estão demonizando o Bolsonaro, que já teve a doença e está com os exames em dia, por ele não ter tomado a vacina? Isso é sobre vida, é sobre ciência, é sobre saúde ou é sobre controle social e venda de vacinas? E sobre política, né, Constantino? Ficam misturando política com pandemia e por isso que dá essa confusão. E o cidadão comum tem, sim, todo o direito de questionar. As pessoas que estão interditando o debate, dizendo que não somos especialistas, é verdade, eu não sou especialista, sou jornalista, mas como tal, tenho obrigação de buscar a verdade, de trazer as informações e de ouvir todos os lados, e é por isso que eu trago o lado da mãe, então reforçando aqui que antes não foi dito com certeza absoluta que tinha sido a vacina a causa da morte, a mãe jamais falou isso, a mãe só quer respostas. O próprio Ministério da Saúde, vamos ser honestos, porque eu assisti 3 vezes aquela entrevista coletiva e não posso trazer aqui desinformação. O próprio Ministério da Saúde colocou muitas dúvidas desde o início de que pudesse se associar a vacina à morte da menina antes de uma investigação. Então, não vamos ser levianos, vamos ser honestos aqui na hora de colocar os fatos. E eu só queria terminar esclarecendo que, graças a Deus, tem muita gente boa nesse mundo, querendo sim o debate e a verdade, e acolhendo pessoas como a dona Cristiane, a mãe da Isabelle Borges Valentim. Ela já está amparada por um grupo grande de médicos, de pesquisadores, de advogados sérios. Isso virou já uma questão criminal, já foi feito BO para reagir em relação à forma como o hospital tratou a mãe, não fornecendo os documentos, a forma como o governo de São Paulo tratou a mãe, ignorando por completo que ela existia e que ela quer resposta e merece ter respostas. E esses médicos voluntários, pesquisadores de vacina de décadas, com inúmeros artigos publicados, reconhecidos no seu meio, estão agora debruçados sobre prontuário, exames médicos e vão trazer respostas para ela. Cristine e Rodrigo, vocês falam numa proibição de debate, o próprio Rodrigo refutou isso. Se até no Washington Post o debate acontece. O que não existe, o que não tem espaço, o que infelizmente turva as águas, é justamente a politização que vocês fazem. Eu estou sentindo uma treta!
é justamente tentar usar o sofrimento, por exemplo, de uma mãe, óbvio, o sofrimento de uma mãe, da morte de uma jovem, como isso prova de que não devemos vacinar, é um perigosíssimo vacinar adolescentes. Com base em quais dados? Zero. Disseram Joel, você tem filho adolescente? Vacina a morte. Tenho filho de 11 anos. Então, qual é a preocupação que você, como pai, tem em buscar respostas, não é? Então não venha me falar disso. Então não tente usar essa carta. Não, eu só estou te dizendo que eu não estou politizando, eu estou falando como mãe. É por isso mesmo que é importante não deixar se politizar nesse debate dessa maneira. Eu não estou politizando o debate, eu não falei de política aqui. Antes mesmo. Joel, você ouviu as estatísticas dos Estados Unidos? Você ouviu o número que eu trouxe? Deixa eu te dar a estatística. Posso te dar a estatística? Você ouviu o número oficial? 400 pessoas em 18 meses. 400 mortes. Quantos morreram por vacina? 0. 400 mortes. Quantos morreram por vacina? 0. Agora, Rodrigo, deixa eu te dar outro número oficial. Não é zero. Não é zero, Joel. Isso é fake news. Fake news é essa hora. Deixa eu te dar outro número oficial. Que burro, dá 0 pra ele. Deixa eu te dar outro número oficial, Rodrigo. Quem disse que é zero? Isso é leviano, você está falando? É leviano. Jovens de 10 a 19 anos no Brasil, qual a doença que mais mata hoje em dia já? Covid. Isso é sério. Não, nada a ver, irmão. Parem de ser tão contra o tempo inteiro. É desde o início. Era cloroquina, é vacina tem chip, é vacina... Não dá, gente. Botem um basta nisso. Vocês têm a condição de fazer isso. Por favor, Joel. Vocês têm a condição de fazer isso. Eu e o Constantino nunca falamos que vacina tem chip. Não vamos tumultuar a discussão aqui. Então tem uma responsabilidade. Joel, que isso? Joel, você está batendo num espantalho. Joel, você está batendo num espantalho. Eu vou te falar o que é irresponsabilidade. É um governador e um instituto que ele comanda garantirem que é 100% de certeza que se você tomar vacina, você não vai para hospitalização nem óbito. Diz isso para um monte de gente que morreu depois da vacina. Isso aqui é uma coisa séria, você não vai fazer carinha de homem da ciência para bater em espantalho falando que eu sou alguém que defendeu chip em vacina, não, cara. Isso aqui é um lugar sério. Você tenha mais respeito pelos outros em vez de parecer um lobista de uma vacina, entendeu? Isso é uma coisa séria. Como é que você diz que ninguém morreu de vacinação? Como é que você diz isso, cara? Você tenha respeito. Seja mais responsável, Joel. Seja mais responsável. E que mais responsabilidade. Sim, é verdade, o governo não devia ter divulgado aquela coisa do 100%, era um número de amostra, mas evidentemente não era verdade. Eu, inclusive, critiquei o governador nisso numa entrevista, quando falei sobre isso. Agora, não justifica pegar cada fiapo de evidência antes mesmo de ser devidamente estudado e dizer que é prova e dizer que isso, portanto, vamos parar de vacinar adolescentes. Não façam isso. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Eu só queria fazer mais uma observação em relação ao número de adolescentes mortos, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja onde for, por Covid. Precisa sempre vir acompanhado do número de quantos desses tinham comorbidades. Porque é óbvio que uma criança que nasceu com problema cardíaco grave, que fez cirurgia cardíaca ainda bebê, que era acompanhado, que usava oxigênio e tal, essa, se pegar Covid, tem um potencial risco de morte. Isso é óbvio. Quantos desses brasileiros que morreram de Covid tinham comorbidades? Só tendo essa informação a gente pode trazer à tona, porque senão a gente está aqui realmente fomentando uma polêmica desnecessária. Eu respeito, Joel, tua decisão como pai, acho louvável que você esteja empenhado em buscar respostas também, e vou respeitar mesmo que eles digam, é arriscado tomar vacina e você decida vacinar. Você está decidindo pensando no bem do seu filho. O que a gente não pode é desprezar as famílias que têm medo e que por isso não querem vacinar. O caso do meu filho, por exemplo, eu não tenho decisão. Eu estou com as minhas 2 doses de vacina tomada, mas na minha faixa etária não há qualquer registro sequer de suspeita de morte por causa de vacina. Eu tenho medo nesse momento de levar ele para vacinar, sendo que ele não está exposto a risco nenhum de Covid. Nós estamos em home office, ele está seguindo, quando vai para o presencial no colégio, seguindo todas as regras sanitárias. Não foi a uma única aglomeração em quase 2 anos aí de pandemia, 1 ano e meio. Então, assim, por que eu preciso colocar ele a risco de uma vacina que a gente ainda não tem? Tem muitas respostas por serem dadas, se eu sei que ele não corre risco, corre um risco mínimo de contrair a doença, e se contrair, um risco ainda menor de ter uma doença agravada. É só isso, a discussão é essa. É isso que os pais querem.